Bom sábado. Título da lição? A obra do Espírito Santo. E o da lição? Não, e o título da lição? Não da semana. Não da semana, o título da lição. A pegadinha foi de propósito. O Espírito Santo e a espiritualidade. Beleza. O da semana, o Espírito Santo e... Espírito Santo só obra da semana. E o Espírito Santo e a espiritualidade é o tema do trimestre. Hoje é a última lição, 13º, segundo sábado. Nós estamos com um trimestre menorzinho, o anterior foi um pouco maior do que devia. E encerramos hoje o desenho nosso de estudo desse tema. Antes da gente entrar na lição dessa semana, que é a obra do Espírito Santo, vamos rever o que a gente estudou para a prova depois, no fim da aula. Lição número 1, abre a sua lição no índice dela e vamos acompanhar o que a gente aprendeu durante esse trimestre e ver o que ficou de vital, de importante naquilo que a gente estudou ao longo de um trimestre inteiro. Então, lição número 1, abre lá. O Espírito e a Palavra. Qual era o enfoque da lição desse início de tudo, desse desenho de lição que percorreríamos o trimestre? O tom da lição foi dado na primeira lição, quando a gente conecta o Espírito Santo e a Palavra de Deus. E o objetivo de perceber isso, essa relação, era entender que o legado que nós temos hoje, deixado pela história da intervenção de Deus no plano da redenção, esse legado chamado a Palavra de Deus, tem por trás dele um único autor. Ou seja, a Bíblia que a gente carrega na mão, embora tenha múltiplos escritores, diversos profetas, diversos servos de Deus que atuaram ao longo da história, a Bíblia que temos na mão, da forma como a temos e da forma como a recebemos, tem um único autor. A lição do trimestre abre mostrando este autor, ou seja, se eu quiser conhecer a pessoa do Espírito Santo, está fácil, basta ler o seu texto. Pega de Gênesis a Apocalipse, lê com calma e você vai ver o digital do Espírito Santo presente em todo o texto. Portanto, você identifica a personalidade, o perfil, as intenções, a obra, o formato, lendo o legado, lendo o texto. Porque o autor do texto que temos na mão é o Espírito. E assim abrimos o nosso trimestre, entendendo que tudo aquilo que serve para a gente de guia hoje, de balizador de verdade, tem um autor. Ao longo do trimestre, a gente foi vendo características desse autor para compreendê-lo. Então, verificamos que há um texto desse autor disponível presentemente para nós, e há características desse autor que são inferidas no texto, pelo texto, a partir do texto, ao longo dos estudos que fizemos. Então, vamos para elas. Lição número 2, qual foi? O Espírito Santo atuando nos bastidores. E aí a gente aprende uma primeira característica interessante do Espírito Santo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não lembra dele. A gente olha para a Bíblia e a gente lembra de Moisés, de Paulo, de Tiago, de Judas, de João, de Mateus, de Davi, de Salomão, mas a gente não vê o Espírito Santo. A segunda lição mostra esse Espírito, que é o autor da palavra, que temos como legado à mão, esse Espírito, como autor da palavra, não se mostra. Ele age no bastidor. E aqui vem alguns bastidores. O primeiro bastidor do Espírito Santo somos nós. Ele atua por trás de nós. Há um texto um texto clássico, das Escrituras, que diz: e ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Ou seja, o Espírito Santo não é, no sentido de apresentação, o ator principal da peça. Ele é o sujeito que atua como contra-regra atrás da cortina, permitindo que os atores da peça desempenhem da forma melhor possível o seu papel. Ele os instrui, ele diz a hora de entrar e a hora de sair da cena, ele diz qual é a melhor forma de se posicionar no palco. Ele vai montando toda a estrutura para que o protagonista apareça. E é por isso que a gente olha para a Bíblia e não vê o Espírito Santo, a gente olha para a Bíblia e vê os autores. Mas quando a gente olha para a Bíblia para ver quem a escreveu no sentido de autoria, a gente descobre que tinha alguém no bastidor.
E é esse alguém no bastidor que executa a sua obra inteira no bastidor. Toda a essência do que cremos se centraliza numa pessoa, Cristo. Mas Cristo vivia pelo Espírito. Toda a atenção do cristianismo se volta para o protagonista principal, para o ator principal, para o desempenho principal. Mas o desempenho principal só aconteceu porque havia submissão e guia ao Espírito Santo. O Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado. Falou pelo Espírito e disse. Movido pelo Espírito, saiu de dentro da multidão. Todas as ações de Jesus são guiadas por esse Espírito que age no bastidor. Ele não se faz perceber no sentido visível da percepção, mas ele se faz presente e sem ele nada das coisas que acontecem aconteceriam. Desde a criação. A criação vai começar e onde está ele? O Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. Então, o desenho do Espírito Santo é sempre esse desenho de bastidor. E não à toa, na figura do plano da criação, se a gente faz a analogia da semelhança de Deus com o homem, não da igualdade, mas da semelhança, ou seja, a metáfora atrás desse termo semelhança é o Pai, o Filho e o Espírito. Esse que age no bastidor faz o papel da mãe. Lá na frente na Bíblia você vai encontrar Jesus nascendo e ele é gerado de quem? Do Espírito Santo. Filho de Deus, mas gerado do Espírito Santo em Maria. Então, o desenho desse bastidor, ele ilustra uma série de coisas que fazem parte da nossa estrutura de criação. Características do Espírito Santo estão presentes nessa figura chamada feminina na criação. A sensibilidade, a percepção de ver antes de ocorrer. Lembra que toda profecia na Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Toda a revelação profética da Bíblia é a ação direta do Espírito Santo, olhando para o futuro e descrevendo o fim desde o princípio. Essa mesma percepção, a lenda urbana reza e chama de sexto sentido na mulher. Mas não tem nada de sexto sentido, tem a ver com a sensibilidade de ouvir a voz. Quando foi criada com essa característica distinta. Um recebeu toda a característica racional, que a gente tem um desenho muito parecido com Deus, o Pai, e o outro recebe toda a característica sensível. Ambos idôneos, dominados por um processo de razão moral idêntico, que os fazia como idôneos, mas com um desenho distinto de personalidade, com características distintas das funções de Deus. Embora Deus não tenha essas distinções personais, mas as características funcionais do que Deus escolheu fazer, o que um faz, o que o outro faz, o que o outro faz, estão presentes na forma como fomos criados. E é por isso que é muito mais fácil para a mulher sentir a presença do Espírito Santo atuando na vida. É por isso que quando pega o telefone e liga e diz alô, o homem responde alô, a mulher responde, o que está acontecendo? Foi só um alô, ela responde, o que está acontecendo? Essa característica é uma característica presente nesse sujeito que age no bastidor, o Espírito Santo. Na carona disso, fomos para a lição 3 e aprendemos o quê? A divindade do Espírito Santo. Apesar de ele agir no bastidor, ele é Deus. A terceira pessoa da divindade. Não há distinção entre eles. O Pai, o Filho e o Espírito são funções assumidas por Deus, mas Deus é Deus, um só Deus, triuno e manifesto em três pessoas distintas, é o que aprendemos na lição número 3, e aí verificamos vários textos da Bíblia, há dezenas deles espalhados pela Bíblia inteira, que são textos muito interessantes de perceber. Há textos específicos só do Espírito Santo, só de Deus, só de Cristo, mas há textos bastante interessantes de observar na Bíblia, que eram textos que, num lugar da Bíblia, num livro, estão atribuídos ao Pai. Você vira 2 livros para frente e o mesmo texto é repetido por outro profeta atribuído ao Filho. Você vira mais 3, 4 livros para frente e o mesmo texto é repetido por um terceiro profeta dizendo que é o Espírito. Por que essa abordagem, entre aspas, contraditória nos textos?
É exatamente para mostrar que não é contraditório, que o Espírito é Deus, que o Filho também é Deus e que o Pai é Deus. Os três são um Deus, manifesto em três personalidades, é a lição de número 3. E aí aprendemos também na lição de número 3 que uma das intenções de Satanás é deslustrar a divindade do Espírito Santo ou não torná-lo material, transformá-lo em um poder pueril, etéreo, uma energia, uma fumacinha que permeia as coisas e não uma pessoa da divindade. E aí tem dois textos que na lição 3 estavam indicados para leitura externa, que eram textos da mensagem inspirada profética, nos textos de Ellen White, onde a gente tem lá a referência: o pecado, a vitória sobre o pecado, a batalha do pecado, textos diferentes, em livros diferentes, só será vencida com o auxílio direto da terceira pessoa da divindade. Portanto, qual é a intenção de Satanás? Se eu deslustro isso, o pecado está instalado em definitivo. Portanto, o Espírito Santo também tem na sua atuação de bastidor uma guerra direta contra essa estrutura que nos prende fora de Deus. O pecado residente, o pecado natureza, que nos separa de Deus desde o nascimento, que é o que está na lição dessa semana, numa das referências da obra do Espírito Santo. Na lição número 4, o que aprendemos? A personalidade do Espírito Santo. Ou seja, se pela lição 3 entendemos que ele é uma pessoa da divindade, portanto Deus, na lição número 4 fomos olhar o perfil. A lição número 4 é o RH do céu. Vamos olhar o perfil deste que é a terceira pessoa da divindade. O perfil dele traz uma série de características interessantes para observar. Várias delas podem ser lembradas fácil. Por exemplo, ele apresenta nossas orações diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ele é um sujeito que nos ama. Ele é um sujeito que chora por nós e sofre por nós. E fomos vendo características de alguém que está no bastidor, está ali cruzando os dedos e torcendo para que as coisas deem certo e sofre junto. Esse é o Espírito Santo. Garantindo a liberdade de escolher, sem interferência, mas torcendo para que eu escolha certo. Então, toda essa questão de bastidor presente na personalidade visível dessa pessoa chamada Espírito Santo é tangível, ela é concreta, ela é materializada de forma que eu compreenda quem é Deus. Da mesma forma como é fácil a gente falar sobre o amor de Jesus, porque a gente vê Jesus concreto, manifesto como humano, sofrendo o que a gente sofreu, o que a lição tenta resgatar, na lição número 4, ele também é assim. Assim como outras lições, por tabela, também referenciaram que o Pai também é assim. Apesar de parecer distante, por conta da condição de santidade versus o pecado e o papel que ele assume como fonte suprema de poder, isso é só um papel. Tirado o papel, ele sente igual. E é por isso que o texto bíblico vai trazer o pai referenciado em Abraão e o filho referenciado em Isaac, para eu entender o que sofreu o pai na morte do filho. Mas o curioso é que quem me faz compreender isso e desperta o sentimento em mim, não é nem o pai nem o filho. Eu só consigo compreender esse sentimento quando o Espírito me ajuda a compreender. Portanto, o Pai exerce a função, o Filho exerce a função, mas quem me ajuda a entender é o Espírito. Sem isso, aquilo lá é fútil. Eu olho aquilo lá e acho que é uma história da fantasia. Mas quando o Espírito atua no meu coração, aquela história move o meu coração e se cumpre o texto bíblico. O amor de Cristo me constrange. Quem atua para isso acontecer? O Espírito. Lição número 5, o que aprendemos? O batismo e a plenitude do Espírito Santo. Entendemos duas coisas aqui. Que há o batismo, que implica a morte e ressurreição. Há um Espírito que me convenceu do pecado e só por isso eu fui ao batismo. Ou seja, quando eu reconheço que sou pecador, é que eu aceito o batismo, que é morrer para os pecados, e aceito ressuscitar em novidade de vida. Quando eu ressuscito em novidade de vida, eu recebo do Espírito Santo o quê? Poder. Portanto, há o batismo, que é o desenho da entrega a Deus e o convencimento do pecado, há a ressurreição, que é Deus chamando para uma novidade de vida, e há a atuação em novidade de vida, que é o empoderamento do Espírito. Portanto, é possível ter
a plenitude do Espírito sem o batismo? Foi o que aprendemos na lição número 5. É possível? Não. Não é possível a plenitude do Espírito sem o reconhecimento do pecado. É possível a plenitude do Espírito sem o batismo físico. Ou seja, sem o batismo físico das águas seria possível a plenitude do Espírito se o batismo das águas fosse impedido a alguém. Mas não é possível a plenitude do Espírito sem o convencimento do pecado. É fácil a gente entender isto. Se a gente olhar o quê? Se a gente olhar desenhos bíblicos onde a plenitude do Espírito ocorreu sem o batismo físico. Tem um ladrão na cruz que atinge essa plenitude a ponto de Deus poder dizer o quê? Está salvo. E ele nunca desceu da cruz para ser batizado. Mas ele reconheceu na sua fala o quê? Tem misericórdia de mim, pecador. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Foi batizado? Foi. Reconheceu o pecado, morreu para o pecado, ressuscitou em novidade de vida. Mas não tinha como descer da cruz para batizá-lo mais. Então o que a gente precisa entender é o significado do batismo e o significado da plenitude do Espírito. O significado do batismo é o reconhecimento pleno do pecado e a ressurreição para ele. Enquanto eu tenho oportunidade do batismo físico, rejeitá-lo é negar Deus. Mas se eu não tenho essa oportunidade mais, o batismo se faz de forma espiritual. Eu reconheço meu pecado, me entrego a Deus e ressuscito em novidade de vida. Estou no corredor da morte e não há mais chance do batismo. Estou no alto de uma cruz e não há chance de descer dela. Agora, a plenitude do Espírito será o resultado disso. Portanto, a plenitude do Espírito não é a demonstração de um desenho qualquer. A plenitude do Espírito é o resultado de uma decisão já tomada, de uma vida já instalada. E aí, para executar a missão, eu preciso do poder. Portanto, não é uma demonstração da minha conversão a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito é empoderamento para a missão. Isso que está lá. Na lição número 6 aprendemos o quê? O Espírito Santo e a vida santificada. Portanto, o desenho de uma vida santificada, ou do processo pós-batismo, ou seja, nos batizamos, é cruz e ressurreição. E agora, como é que eu vivo no mundo mal, sendo pecador? Eu preciso que esse mesmo Espírito me guie aonde? Em toda a verdade, que é uma construção que começa do início ao fim da vida e só termina na eternidade, ou seja, nunca. No sentido da purificação plena do pecado e da glorificação prometida, sim, termina na vinda de Cristo. Mas no sentido do desenvolvimento e crescimento, termina quando? Na eternidade, ou seja, nunca. Por quanto tempo dependeremos do Espírito Santo para o desenvolvimento da santidade adquirida no processo de desenvolvimento da fé? A vida toda, todo o tempo possível, a eternidade inteira. Porque uma coisa é a santidade por contraste, que é, tem o pecado e tem a santidade. A outra é a santidade sem contraste, que é convivência com um Deus santo. A convivência com um Deus santo no sentido pleno é céu, é eternidade. Portanto, é desenvolvimento para sempre. Nós somos seres limitados no sentido, mesmo que na perfeição, continuamos limitados, somos criaturas. Portanto, aprenderemos sempre. Portanto, santidade é algo a ser desenvolvido para sempre, no sentido da santidade convivência, da santidade estar com Deus. No sentido da santidade contraste com o pecado, ou seja, o desenvolvimento da vida com Deus que nos faz vitoriosos contra o pecado. Esse é um processo de desenvolvimento que só serve para esse tempo, enquanto o pecado existe. No dia que ele não existir mais, a santidade muda de matiz. E é por isso que a Bíblia muda o nome de santidade quando essa régua muda. Até o fim do milênio, a santidade tem esse nome. Quando termina o milênio, a santidade muda de nome. Não sei se vocês já repararam isso. Já repararam isso? Qual é a última palavra do conflito dos séculos? Última palavra, última página, última palavra do livro. Vou lembrar da frase. Num pau... Exatamente. A palavra é amor. Porque santidade
uma vez não existente o pecado, é o quê? Convivência com um Deus perfeito, que me ama e eu a Ele. Portanto, a santidade muda de palavra. Ela vira amor. Por que hoje ela não pode ser assim? Porque tem algo residente em mim que sempre me faz voltar para o quê? Para o eu, para o egocentrismo. Enquanto isso está residente aqui, esse amor não é pleno. E por isso, a santidade está presente com essa palavra, que é um caminho de santificação, onde o pecado vai se tornando cada vez menos dominante na minha vida e, portanto, menos persistente. E o amor vai ampliando a minha vida e se tornando cada vez mais residente e manifesto. Mas ele só será pleno quando o pecado for erradicado de mim. Aí santidade muda de matiz. Vira só amor. É um outro desenho. Isso está tudo atrás da lição 6. E é por isso que sozinho não há como ter vitória, como ter perfeição, porque é o Espírito quem me empodera para esse desenho. Que é o que a gente estudou a semana inteira, na semana de oração, para quem acompanhou os sermões da semana inteira. Lição 7. O fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? E não são os frutos, é o fruto. Qual é o fruto? Abre lá, Gálatas 5, 22. Só para a gente não esquecer. Lê lá o texto. É isso mesmo, né? Minha memória não está indo a mim, né? Gálatas 5, 22. O que diz lá? Quem quiser, faça as honras. Fala como se estivesse gritando para a multidão, para todo mundo escutar. É amor. Então, fala alto, pulmão cheio. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Portanto, o fruto do Espírito é o quê? O primeiro da lista é amor. Seguido do quê? Seguido do quê? Alegria. Seguido do quê? Paz. Percebe como os antídotos do pecado vão sendo manifestos quando o fruto do Espírito nasce? O pecado me faz egocêntrico, o fruto do Espírito é amor. O pecado me rouba a alegria, porque ele traz morte. O fruto do Espírito me traz alegria, porque ele me mostra esperança, a vida em Cristo. O mesmo fruto do Espírito se põe em antagonismo com o que o pecado me causa. O pecado me traz culpa e me rouba a paz. E justificados pela fé em Cristo, temos paz. Percebe que o fruto do Espírito é a sucessão de matizes, aromas, paladar, é a sucessão de coisas que o pecado nos roubou. E o fruto do Espírito nos devolve. Portanto, quando você morde esse fruto, que coisas vêm para você? O aroma da paz, o gosto da alegria. São essas coisas que Paulo está ilustrando ao chamar de fruto do Espírito. E não são frutos porque é uma coisa só. No fim das contas é uma coisa só, chamada amor. Por isso que Mateus, ao falar do fim dos tempos, descreve o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o que vai se esfriar de quase todos? Mas aquele que perseverar no quê? No amor, até o fim será salvo. E então, porque perseverou no amor, o evangelho do reino será pregado em testemunho, que é demonstração do amor, a quem? A só todo mundo. E então virá o fim. Portanto, é uma coerência, uma consistência. Aqui a gente junta com a primeira lição. Por que que os textos da Bíblia são tão encantadores e consistentes? Por uma razão simples. É um autor só. Ele vai ligando todos os textos e todas as histórias e todas as ideias como um fluxo contínuo de mensagem, por matizes diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, e exatamente por sermos pessoas diferentes, ele conta a mesma historinha por diversos matizes. Por quê? Uma historinha impacta a mim, outra impacta você, outra impacta você, outra você, outra você. Mas é a mesma história. É sempre a mesma história, contada por olhares humanos diferentes, mas por um olhar espiritual único, um único autor. Lição 8. Os dons do Espírito Santo. Para que eu execute a missão, aquele que foi batizado, recebeu o empoderamento do Espírito, necessita do quê? Um empurrãozinho. Um empurrãozinho para resolver uma obra que não é natural, é sobrenatural.
A conversão não é natural. A luta contra as potestades do mal não se desenha no âmbito natural. E, portanto, é necessário que um ser sobrenatural me dê dom sobrenatural para executar a missão. E é por isso que a lição nos ensinou que quem escolhe que dons, para quem, em que tempo, em que circunstâncias e para quê, é o Espírito. Portanto, quem coordena a missão aqui na terra é o Espírito. A gente até canta que Jesus é o general, que é o capitão. Mas na realidade o general e o capitão é o Espírito. Porque ele disse o quê? Eu estou indo embora e quem virá é o Consolador, que é outro igual a mim, assim diz o texto de João. Portanto, quem vai executar a missão é Ele. Até quando? Até a consumação dos séculos. Porque eu vou para outra obra. Qual é a obra? João 14, que abriu o texto do Espírito Santo, diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Por quê? Eu estou indo embora, vocês vão ficar tristes, acabrunhados, perderam o Mestre. Não se turbe o vosso coração. Se vocês creem no Pai, creiam no que eu estou dizendo. E eu estou dizendo o seguinte: eu estou indo, mas é por um pouquinho de tempo. E eu estou indo para fazer a casa, para onde vocês vão. Enquanto eu estou lá, aí vem o capítulo 15 e 16 de João, que vai dizer o quê? Enquanto eu estou lá, quem vai estar aqui? Outro igualzinho a mim. Aliás, diferente de mim. Porque eu estou aqui na qualidade de humano. Ele vem na qualidade plena como um ser divino. Ele vem como Deus. Portanto, não há limite para a obra dele. Para mim há. Para mim tem limite. Eu sou humano. Mas para ele não. Então, quando eu for para lá, assumindo outra vez o meu papel de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que regerá as nações com cetro de ferro, quando eu for para lá, antes que eu assuma o reino e implante o reino, lembra que o reino é só no fim, antes que eu assuma o reino, eu vou fazer o palácio, eu vou fazer as casas. Enquanto eu estou fazendo as casas, outro igual a mim assume as coisas aqui. Portanto, quem é o capitão? Percebe que há umas coisas que a gente às vezes lê e não percebe, elas estão lá, mas a gente não olha com o olhar correto. E é por isso que a gente torna a presença do Espírito Santo algo etéreo. Não, ele está pilotando tudo isso aqui. Aliás, sempre pilotou, desde a criação. Mas eu tenho que enxergar que ele está lá, eu tenho que aceitar que ele está lá, e mais, tenho que aceitar que ele vai pilotar a minha vida, e me entregar para a missão, e saber que ele vai me empoderar para aquilo que a missão trouxer. Lição 9. O Espírito Santo e a Igreja. Se ele empodera, se ele convence do pecado e me leva ao batismo, se ele me dá as condições e os meios para executar a missão, por que eu preciso dele na igreja? Se ele já está comigo aqui. Porque a missão não é executada sozinha. É todo mundo junto. Como diz a lenda urbana, tudo junto e misturado. É assim que a missão se executa. Só que tudo junto e misturado com pessoas que têm o pecado residente no sentido da natureza pecaminosa, é tudo junto e misturado pessoas que não se dão. Qual é o papel do Espírito? Somos um só corpo, cuja cabeça é Cristo, da qual somos membros. Se dói o dedo, o corpo todo padece. Portanto, qual é o papel do Espírito na igreja? Aquele hinozinho que virou famoso, somos um. Ou aquele do Inário, que completa a frase com um pequeno povo muito feliz. Tanto faz se é o do Arautos ou do pequeno povo muito feliz, somos um. O desenho do Espírito na igreja é este. Porque o desenho do Espírito na vida é o que a gente viu até a lição número 8. Se o Espírito atua na vida de cada um de nós, conseguimos fazer o quê? O que Jesus pediu no texto seguinte ao do capítulo 14. Aliás, no próprio 14, no final, ele já pede isso. O que ele pede? Nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Quando? Quando brigardes uns com os outros. Não é isso que diz o texto? É isso que diz o texto? O que diz o texto? Quando vos amardes uns aos outros. Esse é o Espírito na igreja. Lição 10. O Espírito Santo, a palavra e a oração. Voltamos à lição número
Uma vez que tudo isso tenha acontecido, o que o Espírito faz agora? Ajuda a gente a desenvolver o quê? Comunhão, vida plena de poder, que se faz pelo quê? Estudo da palavra de Deus e comunhão direta com Ele, a oração, que é o que me capacita para executar o quê? A terceira parte do tripé, que é a missão. Que na lição estava explícita com o quê? Com duas áreas. Eu até desenhei uma cruz aqui na frente. Quais eram as duas áreas? De um lado missão, da outra o serviço. O serviço é a demonstração do amor, a missão é a demonstração da batalha contra o pecado para salvar. Portanto, essas duas coisas que são facetas da mesma moeda chamada missão, são empoderadas pela palavra e pela oração. Lição número 11. Tem falha. Entristecendo e resistindo ao Espírito. Qual é o problema de tudo isso que a gente estudou? É que a gente tem uma falha de fabricação. A gente tem um defeito de fabricação que necessita de recall. E o recall não é uma vez só. O recall é quantas vezes? Lucas descreve quantas vezes. O que Lucas diz? O que Lucas diz sobre o recall? Quantas vezes eu tenho que fazer o recall lá em Lucas? Lucas fala assim, que todo dia quando eu acordo eu tenho que fazer o quê? Tomar a cruz. Fazendo o quê? Negando a mim mesmo. Isso não é uma crise de identidade, não é um processo para a Estela tratar, não. O negar a si mesmo desse texto é, eu era perfeito e agora sou o quê? Pecador. Qual eu estou negando? O que eu fui criado ou o que eu me tornei por herança de ser filho de Adão, por ser filho de Eva? Então, todo dia que eu me levanto e olho no espelho, eu tenho que ver quem é ali. Primeiro, na hora que abrir o olho e olhar para o espelho. Eu tenho que abrir o olho, olhar para o espelho e olhar quem que está ali. O pecador nascido de Adão e Eva. Porque na hora que eu olhar para o espelho e me achar, acabou a salvação. Então, todo dia que eu levanto, eu olho para o espelho e quem eu vejo no espelho? A podridão do pecado que eu nasci. Aí o que eu descubro? Que tem uma torneira, um sabão, tem tudo pronto para eu fazer o quê? Pôr nas costas e carregar. Isso é o toma a sua cruz. É todo dia, não é qualquer momento, é todo santo dia. Toma a cruz e faça o quê? Segue a Jesus. Assim diz o hino, assim diz o texto. Portanto, o desenho de salvação, ele contradiz isso que entristece o Espírito. O que entristece o Espírito? Quando eu olho para o espelho e me acho. Estou bom na foto. Não preciso do banho. Não preciso do sabão. E pega os hinos de criança que a gente lembra da história. Guarda lá que nunca mais esquece. O sabão lava o meu rostinho. Lava o meu pezinho. Lava a minha mão. E Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o quê? Coração. Todo mundo decorou isso quando criança. Só não pode esquecer. É todo santo dia. Porque eu sou pecador. E um dos problemas com a lição que trazia a questão da santidade e o Espírito Santo é a gente entender que pecador não é uma condição trivial, não é uma estrutura comportamental, embora se manifeste como um comportamento, não é uma estrutura intencional de escolha livre, embora tenha começado com uma escolha livre. Uma vez escolhido o pecado, ele vira natureza pecaminosa, residente e persistente, que só é tirada de lá por um milagre chamado glorificação, vinda de Jesus. Até lá, ou eu me convenço que eu sou pecador e assumo isso, ou eu vou todas as vezes que olhar para o espelho me achar que eu estou melhor que ontem, me achar que eu estou melhor que o do lado, me achar que eu estou melhor que o outro reles pecador como publicano ao meu lado, me achar que eu sou melhor do que a desgraça de mulher que nasceu mulher, como os fariseus falavam nas suas orações. É assim que eu me acho, quando eu me vejo distintamente do que eu deveria me ver. E é isso que entristece o Espírito Santo, porque isso faz resistir o sabão. O que é resistir o Espírito? A obra dele, que é a lição de hoje. Qual é a obra dele? Primeiro item da obra: convencerá o mundo do seu pecado.
Abri o espelho e olhei e vi o que ali? Sou pecador. Mas ele não me deixa diante do espelho, olhando o pecado. Ele imediatamente aponta os meus olhos para onde? Para a torneira, que tem água da vida. Para o sabão, que é a possibilidade de nascer em novidade de vida. Ele me mostra aquilo, está aqui, a distância de um girar de mãos. Se precisar ajuda e força para girar a torneira, eu te ajudo também. Se precisar de mais força ainda põe um modelo automático, é só chegar a mão pertinho, não precisa nem encostar, já sai água. Desde que a disposição do mover-se para a torneira já esteja em mim. E pior, a disposição é Ele quem dá. Porque a fé para estender a mão para a torneira é dom de Deus. Portanto, Ele dá tudo. Resistir a isso é estupidez. E é por isso que a obra dele é convence do pecado e imediatamente me leva para a justiça. Cristo na cruz. E imediatamente após isso ele me tira de rapidinho da cruz e me leva para onde? Qual é o próximo passo? Juízo. Por que ele me tira rapidinho da cruz e me leva para o juízo? Porque a cruz é morte e o juízo é vida, vindicação. São meus filhos, então se levantará Miguel em defesa do seu povo. Por que ele me leva rapidinho para o juízo? Porque uma vez que eu me convenci do pecado e aceitei a justiça de Cristo, é festa. Somos salvos em Cristo. E ele me aponta para o juízo para dizer, está chegando. A vitória já está dada, mas está chegando. No sentido concreto está chegando. No sentido espiritual já foi dada. Mas no sentido concreto está chegando. O juízo. E aí eu passo pelo juízo, não com a vocação de Satanás, que olha a Deus como um tirano, julgador, juiz, temerário, com uma lupa enorme procurando pecados. Não, eu olho para o juízo com alegria, por isso que na carona do amor, que é a cruz, a próxima palavra da lista qual é? Alegria, porque uma vez que eu vi salvação na cruz, a próxima palavra é alegria, porque eu vejo juízo estampado na minha frente, de um Deus que me vindica como seu, sacerdócio real, povo santo, escolhido de Deus. E isso me leva ao quê? Paz. Não tem outro resultado possível, é paz, no meio da aflição, no meio da trincheira, no meio da guerra, eu estou em paz, porque a guerra já foi vencida. É só uma questão de tempo. A batalha acontece única e exclusivamente porque Satanás não se deu por vencido, mas ele já está vencido. É a promessa. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é eu vencerei o mundo, não é eu conquistarei o mundo, não é eu venci o mundo. Paz. Essa é a resultante. E aí vem os dois últimos itens da lição dessa semana que fecha o trimestre. Os dois últimos títulos da lição dessa semana. Abre lá. Quais são os dois últimos títulos da lição dessa semana? Uma vez que tudo isso está dado, só resta uma coisa para nós. Qual é? A fé é o quê? O que diz lá o texto de Hebreus? A fé é a dúvida das coisas que vêm pela frente. É isso? A fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. É a certeza convicta e firme daquilo que eu não vejo. Sabe por quê? Porque eu sei quem está no controle. Então não importa se eu estou vendo ou não, Ele está no controle. Está tudo escuro, eu estou escutando a voz, pula que eu te seguro. Pode pular, Ele vai segurar. É certeza convicta, plena. Último título da lição qual é? O Espírito Santo me concede uma e só coisa: esperança. Que Romanos capítulo 5 define como o quê? Aquela coisa que não permite confusão. Ou seja, a esperança não confunde. Porque quem tem a esperança clara num Deus que conhece, sabe para onde está indo, portanto, não tem confusão. Ele conhece o caminho, é só andar nele. Assim termina o trimestre. Numa provocação para que a gente se entendeu o que é o Espírito Santo, o que é sua obra, a necessidade dessa obra para hoje, só resta duas coisas para fazer: estar certo de que nossa salvação é confirmada
e olhar para frente na esperança de um Deus que se aproxima. Só isso nos resta. O resto é só parte da batalha que já foi vencida. Que Deus nos dê a graça de que essa lição realmente tenha nos feito entender por que a necessidade da obra do Espírito e por que a necessidade de pedir que o poder máximo desse Espírito se manifeste em nosso tempo para cumprir a parte final da missão, que é sobrenatural, que é Mateus capítulo 24, verso 14. Se a gente entendeu isso, e se a gente viveu isso enquanto experiência no trimestre, que Deus cumpra a sua promessa e possamos vê-lo voltando, se possível, na nossa geração. É o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos. Em primeiro lugar, porque em teu amor maravilhoso decidiste partilhar esse amor através da criação. Te agradecemos porque essa criação não somente foi a partilha de uma alegria, mas a partilha de um pedaço da sua personalidade, das suas intenções, dos seus propósitos, na forma como fomos criados. Te agradecemos porque nunca estivemos sozinhos, nem na criação, nem durante o percurso da queda, nem hoje e nem nunca. Te agradecemos porque mesmo estando distantes de Cristo, temos a pessoa do Espírito que nos faz enxergar que esse Cristo é real, concreto e principalmente que a sua promessa se aproxima. Te agradecemos porque esse Espírito nos dá o poder para executarmos a missão de levar a outros que ainda não conhecem a alegria, o amor e a paz que provém do céu, mas que possam conhecê-lo através da nossa vida e da nossa experiência cristã. Permite que, se possível, na nossa entrega completa, toda essa mensagem, toda essa alegria possa se cumprir na nossa geração, assistindo à vinda maravilhosa de Cristo nas nuvens do céu. É o que lhe pedimos, por Jesus. Amém.